Apareceu o atacante que o Flamengo tanto queria e agora o Mengão tem chance de ouro para contratar Marcos Leonardo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o Santos, que está interessado na contratação de Vitor Hugo. Vou falar da partida de hoje entre o Sub-20 do Flamengo e o Sub-20 do Barcelona e a Conmebol, que bateu o martelo e deu a resposta para o Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos, minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso, é de graça e você, é claro, ajuda muito no nosso trabalho, você, é claro, ajuda muito no nosso crescimento. Então, se você não é inscrito, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino e deixa aí o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre a Conmebol, que ontem já definiu as datas dos jogos das quartas de final da Libertadores. O Flamengo vai jogar em 2 quintas-feiras, uma primeira quinta-feira no Maracanã e uma segunda quinta-feira jogando na Argentina, na cidade de La Plata. Então, dia 18 de setembro é o primeiro jogo no Maracanã. Flamengo contra Estudiantes de La Plata. E o segundo jogo, na volta, é no dia 25 de setembro, às 9h30 da noite. A Estudiantes de La Plata jogando contra o Flamengo lá em La Plata, na Argentina. Lembrar você que é de fora do Rio e quer vir para esse jogo, ou você que quer ir para a Argentina para acompanhar esse jogo, a Urubus ela tem pacotes, tanto para você que é de fora do Rio e quer vir para o Rio de Janeiro para assistir o jogo, como para você que é do Rio ou de qualquer lugar do Brasil e quer ir para a Argentina para assistir esse jogo. Vale muito a pena você cotar o preço com eles, porque eles são muito bons, são honestos e são especialistas em atender torcedor do Flamengo. Eles são especialistas em atender a nação rubro-negra. Então você que tem interesse, chama no zap 21 996 81 8119. Vou repetir, 21 996 81 8119. Entre em contato com eles, fala, olha, eu sou de fora do Rio, eu quero ir para o Rio para poder acompanhar esse jogo. Eles vão te auxiliar na compra do ingresso, eles vão ajeitar tudo para você. E você quer ir para a Argentina, olha, eu quero ir para a Argentina para acompanhar o jogo, eles vão resolver tudo para vocês também, tá bom? Bom, vamos mudar de assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do Santos, que está interessado na contratação do Vitor Hugo. O que acontece é o seguinte, o Santos ele vinha negociando com o técnico Jorge Sampaoli. Sampaoli esteve muito perto de ir para o Santos. Acabou que quem fechou ontem foi o Juan Pablo Vojvoda. E durante a negociação entre a diretoria do Santos e o Jorge Sampaoli, o técnico sugeriu a contratação do Vitor Hugo. O Sampaoli ele tem aquela mania, né, de chegar pedindo para contratar um monte de jogador, pedindo para levar um monte de atleta. Isso já é quase que normal do Sampaoli. Então, nessa, ele deu a sugestão de que o Santos contratasse o Vitor Hugo. E o Santos já fez um primeiro contato com o Flamengo pela ida do jogador para a Vila Belmiro. O Vitor Hugo ele vem tendo pouco espaço com o técnico Felipe Luiz. Desde que ele voltou da Turquia, se eu não me engano, ele entrou só uma vez em campo, né? Foi um jogo contra... Era até um jogo que o Flamengo estava perdendo, cara. Que ele entrou em campo, perdendo e empatando, assim. Eu lembro que o Felipe Luiz colocou ele em campo. Eu lembro também que era um jogo fora, mas eu não consigo me recordar. Eu acho que foi contra o Ceará. O Flamengo estava empatando e o Vitor Hugo entrou. Então, assim, ele não vem sendo utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Ele ia para o Famalicão de Portugal. Acabou que aconteceu dele não conseguir ir para o Famalicão e tal. E agora o Santos está interessado. O Vitor Hugo, ele é um dos poucos jogadores no Flamengo que ainda não tem 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Por isso pode ser negociado com o mercado brasileiro.
porque vocês sabem que quando o jogador ele completa 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ele não pode jogar por outro clube, pelo menos na Série A. Então, assim, o Vitor Hugo ele é um desses poucos jogadores que tem no elenco do Flamengo que ainda não completaram 7 jogos no Campeonato Brasileiro, por isso ele poderia ser transferido para o Santos. A ideia do Santos é que o jogador vá para lá, para Vila Belmiro, por empréstimo. O Santos, nesse momento, não estaria disposto a desembolsar o valor e a pagar o Flamengo, mas queria levar o jogador para lá por empréstimo, na promessa de, aqui no Santos, ele vai jogar. É basicamente isso que os dirigentes do Santos vão falar para os dirigentes do Flamengo. Ó, o garoto tá aí, tá parado, tá desvalorizando, deixa ele vir aqui para o Santos, que aqui no Santos ele vai jogar. Agora cabe o Flamengo negociar ou não. Dentro do Santos, a negociação é vista como muito difícil. Isso porque dirigentes santistas acreditam que o Flamengo não vai liberar o jogador de graça e que o intuito do Flamengo seja vender o jogador por agora e não emprestar. Vamos ver o que vai acontecer, mas a informação é que o nome do Vitor Hugo está rodando lá na mesa do Santos. Foi uma indicação do Jorge Sampaoli e mesmo o técnico argentino não fechando com o Peixe, ainda existe a expectativa de se contratar o Vitor Hugo para deixar ele à disposição de um outro técnico argentino, que no caso agora é Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Santos. Queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, você emprestaria ou não o Vitor Hugo para o Santos? Você acha que é uma boa o Flamengo emprestar ele para o Santos? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre chance de ouro que o Flamengo tem para contratar Marcos Leonardo, centroavante do Al Hilal. A informação que saiu ontem na ESPN é que o Al Hilal trabalha para não inscrever Marcos Leonardo na Liga Saudita e aguarda propostas pelo atacante. O que acontece é o seguinte, o Al Hilal ele tem um limite de 8 estrangeiros na Liga Saudita. O brasileiro deve não ser inscrito para não ocupar a vaga de um estrangeiro. Ele fica disponível apenas para as competições continentais, ou seja, a Champions League asiática. Para não correr risco de desvalorização no mercado, o Al Hilal está disposto, caso não aconteça, né, uma grande reviravolta, por exemplo, de algum estrangeiro se machucar ou alguma coisa assim, a vender o Marcos Leonardo por agora. A ideia do Al Hilal é negociar o jogador com o mercado europeu, mas acredito que, cara, tá chegando o final da janela, não chegou proposta do mercado europeu, o cara vai ficar aí parado, não vai jogar a Liga Saudita? O Flamengo pode fazer uma proposta. É uma chance de ouro que o Flamengo tem para contratar um centroavante com muita qualidade, com muita movimentação e um cara que pode somar muito, que pode agregar muito no ataque do Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo está disposto a ainda fazer 3 contratações nessa janela de transferência. Um zagueiro, um goleiro e um atacante, um centroavante. É claro que dentro do Flamengo a decisão é, não vamos fazer loucura por essas contratações, nós vamos contratar seguro daquilo que a gente quer, nós vamos contratar 100% certo do que a gente quer, mas essas 3 posições são aí posições que o Flamengo ainda quer contratar, que o Flamengo ainda quer trazer, que o Flamengo estaria disposto a contratar, a depender aí, é claro, do mercado. Agora apareceu essa oportunidade de Marcos Leonardo, que pode ser aí contratado pelo Mengão. Eu acho que é uma boa opção para o ataque. Queria saber também a sua opinião, você pode comentar. Se você fosse dirigente do Flamengo, você tentaria ou não a contratação do Marcos Leonardo? Comente e comente bastante, por favor. Bom, hoje à tarde tem Flamengo e Barcelona no Maracanã. Os meninos do Ninho vão enfrentar os garotos do Barcelona. O Belete já falou muito do Flamengo. Vale lembrar que esse jogo é válido pelo Mundial da categoria Sub-20, o campeão de uma espécie de Champions League lá contra o campeão da Libertadores aqui. Todos categoria Sub-20 vão se enfrentar hoje no Maracanã e é claro que nós vamos estar lá fazendo toda a cobertura. Mais de 35 mil ingressos vendidos. Você que ainda não comprou o teu ingresso, você pode comprar o teu ingresso. E é claro, vamos embora apoiar o Mengão de forma incondicional, vamos embora apoiar os garotos,
torcer para o Flamengo levantar o bicampeonato mundial na categoria sub-20, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar aí muito no nosso trabalho, vai ajudar aí muito em nosso crescimento e, como sempre eu digo, vai ser muito importante para nós. Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa o like. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!